Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora para vocês sobre a formação da União Soviética. Tá? A gente vai falar de 1922 em diante. Se a gente for lembrar, lá atrás a gente tinha parado a última vez falando sobre 1921. Eu falei para vocês sobre várias coisas, falei sobre o fim da Guerra Civil, falei sobre a revolta de Kronstadt, falei sobre a oposição operária da Alexandra Kollontai e falei sobre a NEP. Né? Então agora a gente vai dar continuidade e vai falar de 1922 em diante, como é que esse país, esse grande país aí do século XX, foi se formando, né? Bom, primeira coisa, pessoal, então tá aí, ó, formação da União Soviética, né, 1922 em diante, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, conhecida como URSS. Esse país, né, pessoal, ele era a junção de vários outros países, né? Era uma união. Então, é por isso que a gente fala que é uma união das repúblicas socialistas soviéticas, ou seja, eram várias repúblicas socialistas que se uniram, né, sob a liderança da Rússia, tá? Bom, aqui está a bandeira conhecidíssima, né? Então a bandeira aí da União Soviética, né, a estrela, que é característica, né, do pensamento socialista, a foice e o martelo, a foice representando os camponeses, o martelo representando os trabalhadores, a bandeira vermelha. Então essa bandeira aí vai tremular muito no século XX, vai ser uma bandeira conhecidíssima aí, né? Bom, e aí o mapa da União Soviética, então vocês estão vendo aí, né? Então todas as repúblicas que faziam parte da União Soviética, tá? Depois, com mais tempo, vocês podem pausar o vídeo aí para poder ver melhor, mas está enumerado, né? Lá nos créditos das imagens vocês vão ver de onde é que eu tirei esse mapa, né? E, enfim, então vocês podem ver aí, o número 11 ali é a Rússia, e aí os vários outros, né? Então, hoje todos eles estão separados, né? Mas na época da União Soviética eram esses 15 países aí que estavam juntos, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os líderes políticos aí da época da União Soviética. Então, o Lenin, né, que é o principal líder aí da Revolução Russa, ele vai então viver esse processo aí de formação da União Soviética, nesse processo inicial. Então tá aí, ó, Lenin aí nos seus tempos de vigor, né, liderando, né, fazendo os seus discursos aí em praça pública. O Lenin vai ter problemas, porque é o seguinte, apesar de ser o grande líder da Revolução, ele lá já em 1919, ele vai sofrer um atentado, né? O Lenin ele vai ter problemas aí de saúde, né? A saúde dele vai ficando cada vez mais debilitada, né, devido a esse atentado e devido a outros problemas que ele vai ter. Mas enfim, ele continuava liderando a revolução, né? Então, pessoal, o Lenin ele vai se aproximar bastante do Stalin, né? E o Stalin ele vai se mostrar um revolucionário muito hábil com a questão documental, né, com a questão da burocracia, então isso vai chamar a atenção, né? Então aí nós temos uma foto, né, dos dois juntos, né, o Lenin e do Stalin. Então cada vez mais eles vão se aproximando. E aí, em 1922, o Lenin vai deixar escrito em documento que o Stalin seria o responsável pela burocracia e pelo secretariado, ali como uma espécie de sucessor do Lenin, tá? Então isso está no livro do Pipes, né? Depois eu vou deixar referência aí para vocês. Então o Stalin já desde 22 ele chamava atenção nessa questão aí da burocracia, né? Que tinha muita habilidade com isso, com essa questão documental. Bom, então, como eu falei para você, já adiantei antes, a saúde do Lenin, ela vai piorando, né? E aí, nós temos aí o Lenin já numa foto aí doente, essa foto aqui é bem conhecida. Então, devido aí às coisas que ele foi enfrentando, né? Os problemas de saúde que ele foi enfrentando. Então, em 1919, o Lenin sofreu um atentado, né? Em 1922, ele teve um acidente vascular cerebral. Em 1924, né, ele acaba morrendo devido a uma arteriosclerose. O que é a arteriosclerose? Basicamente é quando as artérias ficam ali com as suas paredes comprometidas, né? Então elas vão ficando, na verdade, cada vez mais grossas, e aí vai dificultando a circulação sanguínea, né? Então está acontecendo de que vai ter uma briga pela sucessão dele, tá? E essa briga vai acontecer entre quem? Então nós temos de um lado o Trotsky, tá? Então tá aqui a foto dele, que foi um dos revolucionários aí desde o início, né, no ano 17,
Então ele vai ser líder do Exército Vermelho, né? Ele cria o Exército Vermelho, lidera o Exército Vermelho, né? Contra o Stalin, tá? Então Stalin vai ser aí o homem que vai enfrentar o Trotsky, tá? E qual é a oposição de ideias principal entre os dois? Então é o seguinte, pessoal, o Trotsky acredita na revolução permanente, ou seja, ele acredita que a revolução da Rússia, né, a revolução soviética, ela deve se espalhar rapidamente pelos outros países como revolução mundial, né? Então ele acredita na vitória do socialismo, mas não em um só país, ele acredita no mundo inteiro, né, como um processo único. Então por isso aí a revolução permanente, é isso que ele acredita. Enquanto o Stalin acredita no socialismo em um só país, né? Então essa é a diferença dos dois. O Stalin acredita que o socialismo primeiro tenha que ser desenvolvido na União Soviética para que depois você possa ter uma expansão do socialismo, tá? Então essa é a diferença básica entre os dois. Bom, pessoal, então essa oposição vai ser levada para o 14º Congresso do Partido Comunista em 1925. Tá? Então, o que vai acontecer nesse congresso? Então, cada vez mais que o Stalin tem mais força que o Trotsky. Tanto que o Stalin vai conseguir a união com vários outros líderes partidários, como Kamenev, Zinoviev e também o Rykov. Então, essa situação vai dar o apoio aí para o Stalin vencer. E aí, com a vitória do Stalin, o que ele vai fazer? Ele expulsa o Trotsky, né? Ele expulsa o Trotsky da União Soviética, tá? Ele vai expulsá-lo do partido e da União Soviética. O Trotsky vai acabar tendo que sair do país então. Então, pessoal, dessa forma, né, nessa expulsão aí do Trotsky, o que vai acontecer? Ele vai viajar por vários lugares. Então, primeiro ele vai para a Turquia, né? E depois vai para o México, né? Onde ele vai passar o resto da sua vida. Lá em 1940, o Trotsky morre, né, num atentado de um enviado ali da União Soviética, né? Depois se descobriu isso, né? Então era um espião espanhol, né, que se passou por amigo do Trotsky. E aí acabou então, né, dele ser morto, né, por esse espião. Por que teria então interesse na morte do Trotsky depois, né? É porque o Trotsky ele continuou a campanha contra o Stalin, mesmo fora da União Soviética, né? Então, porque ele vai dizer que ele vai começar ali a fazer denúncias, né, sobre a questão da burocratização que acontecia na União Soviética. Ele vai fazer várias oposições aí, né? Ele vai fazer vários discursos, vários textos contra o que acontecia na União Soviética, porque ele era contrário à posição do Stalin, né? Então, a questão polêmica, que até hoje aí envolve muitas paixões, né? Mas o que vai acontecer é que o Trotsky continuou sua oposição mesmo fora da União Soviética e vai acabar sendo aí procurado depois, né? Bom, então Trotsky morre em 1940, mas isso é lá na frente, né? A gente tem que falar aqui ainda do que ia acontecer na União Soviética na época que o Stalin assume o comando. Então, a partir de 1925, o Stalin assume o comando da União Soviética. E aí, pouco tempo depois, 3 anos, ele já ali tendo controle bastante ali significativo sobre o aparelho partidário, vai conseguir estabelecer a ideia dos planos quinquenais. Tá? Então, o que são os planos quinquenais? Basicamente, pessoal, é o seguinte: a questão da industrialização da União Soviética, né? E também a questão da coletivização agrícola, né? Então, a industrialização é a questão de você criar a indústria de base e depois fazer essa indústria de base servir para uma questão militar. Então você também tem a questão da extração de minérios, a questão da energia a partir do petróleo. Então tudo isso aí está envolvendo a industrialização. E a questão da coletivização agrícola é você criar os tipos de fazendas coletivas, né? Então vão haver duas. Então os sovkhozes, que eram as fazendas estatais, vocês estão vendo aí, né? E os kolkhozes, que eram as fazendas cooperativas, né? Então qual a diferença das duas? Uma, que é o caso dos sovkhozes, era controlada pelo próprio Estado soviético, né? Eram fazendas onde você tinha requisição daquilo que era produzido pelo Estado.
e os kolkhozes, que eram as fazendas cooperativas, que tinham ali uma liberdade dos camponeses ou trabalhadores do campo produzirem, né, em cooperação, sem a necessidade de ter ali a mesma entrega de alimentos e de bens para o Estado que havia no caso dos sovkhozes, tá? Então essa era a diferença das duas. Então havia um pouco mais de liberdade na questão do que se ia fazer com os alimentos, né, na questão dos kolkhozes. Os sovkhozes era mais direcionado mesmo para a questão de abastecer as necessidades do Estado soviético, né, para ele fazer ali depois a distribuição de todos esses alimentos e, enfim, recursos que eram extraídos do campo, tá? Então, se estabeleceu esse sistema aí com os planos quinquenais. Bom, quais os problemas que vão acontecer a partir disso? Bom, um dos problemas que até hoje gera muita polêmica é a questão da desculakização na Ucrânia. O que é a desculakização? Se a gente pegar a palavrinha aí, kulak era a denominação que se dava para os camponeses ricos na União Soviética, né? Então, segundo Stalin, era quem era preciso combater. Era preciso combater esses camponeses ricos para poder distribuir, então, as riquezas do campo para a classe média e para os pobres. Então, o que vai acontecer? Segundo Stalin, maior alvo, a maior parte aí do que se deveria fazer de desculakização era na Ucrânia. E aí, pessoal, até hoje isso gera polêmica porque muitos vão dizer que de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas foram ali atingidas pela desculakização, muitos foram mortos, muitos foram, enfim, tiveram suas propriedades retiradas. Só que, por outro lado, muitos vão dizer o seguinte, que na verdade se exagera o tamanho da desculakização, né? Então, alguns vão dizer que foram algumas centenas de milhares, o que não é pouca coisa também. Sempre vai ser uma questão polêmica aí. Então, mais o pessoal do espectro à direita vai sempre enfatizar a questão aí da desculakização e vai chamá-la inclusive de Holodomor, né? Que inclusive tem bastante influência lá da campanha nazista. Os nazistas falavam muito do Holodomor, né? E isso acabou pegando até hoje. E por outro lado, no espectro mais à esquerda, vai se utilizar mais a expressão desculakização, tá? Então isso é importante a gente pontuar, né, essas polêmicas aí. Mas a questão isso aí estava dentro do plano quinquenal, que era a ideia de criar as fazendas coletivas, né, as estatais e cooperativas. Então a Ucrânia era alvo, né, nesse sentido aí. Bom, então nós temos isso, tá? Um outro problema que vai acontecer aí também, né, é a questão do stalinismo, né, que aí vai se afirmar mesmo. Por que o stalinismo? Porque, pessoal, assim, a questão aí muito forte dos processos de Moscou, né, entre 36 e 38, né, o que vai acontecer? Basicamente ali, principalmente em 36, vai acontecer de muitos ex-companheiros ali, aliás, na verdade, ali ainda continuavam no partido, mas muitos membros da cúpula soviética vão ser mortos, né, nos processos de Moscou. Então foram os famosos processos de Moscou, onde vários burocratas foram fuzilados, né, vários homens ali que estavam na vanguarda de 1917 vão ser eliminados nesse momento. Então Stalin ele vai se isolar cada vez mais ali, se solidificar no poder, né? Então assim, cada vez mais forte essa presença do Stalin, né? Então isso aí foi também, até hoje também é bastante polêmico, né? Muita gente não aceita, também vai dizer que houve exagero, mas por outro lado, né, são muitos relatos aí de pessoas que foram, enfim, que foram fuziladas. Mas os relatos, lógico, não chegam daqueles que foram fuzilados, chegam daqueles que saíram, né, do país e aí contam sobre isso que aconteceu. Tem alguns livros, por exemplo, tem lá A Corte do Czar Vermelho, que é do Simon Sebag Montefiore, que fala disso, né? Enfim, outros personagens aí. Aqui no Brasil nós tivemos alguns comunistas que foram até a União Soviética. O principal deles que relata muito essa questão do poder do Stalin vai ser o Heitor Ferreira Lima, né, que foi um membro aqui do Partido Comunista do Brasil, né? Enfim, então, pessoal, o stalinismo vai ficar muito forte aí, a partir aí dos anos 30 principalmente, tá? Então, a gente pegar, por exemplo, o Bukharin que acabou se tornando rival aí de ideias do Stalin, também acabou sendo perseguido e fuzilado aí nos processos de Moscou, tá? Então, lá desde o fim dos anos 20, ele foi perdendo poder. Stalin acabou conseguindo virar a situação contra o Bukharin e o Bukharin acabou sendo morto aí nos anos 30, tá? Então, pessoal, o stalinismo foi um problema, né, nesse sentido aí. Mas,
Por outro lado, nós não podemos também deixar de dizer dos avanços, né, que a União Soviética teve. Por quê? Porque os planos quinquenais, que tinham esses objetivos aí de industrialização e da coletivização, acabaram tendo certo resultado. Por quê? Uma coisa foi que, devido a essa política da União Soviética de romper com a maior parte aí das relações capitalistas, né, apesar da União Soviética não ter, por exemplo, deixado de ter relações diplomáticas com a Inglaterra, por exemplo, eles tinham uma questão ali de certo comércio de alguns bens, né? Com a Alemanha também ainda tinha isso, mas a União Soviética não era dependente do sistema financeiro capitalista. E isso foi muito importante. E aí, em 1929, quando estourou a crise, a grande crise econômica daquele ano, a União Soviética não foi praticamente afetada, né? Então ela ficou blindada em relação a isso, né? Então os planos quinquenais também ajudaram a União Soviética a se blindar em relação a isso, né? Então, outra coisa também foi que a União Soviética teve um crescimento da indústria de base e de consumo. A indústria de base cresceu ali cerca de 7%, enquanto a indústria do consumo cresceu 4 vezes em relação ao que era em 1928. Então, de 28 até 33, que foi o primeiro plano quinquenal, houve um grande resultado, tá? Então, a União Soviética deu os passos ali para ter uma indústria de base forte, que seria essencial anos depois, quando ela precisasse no esforço de guerra. Então, anos depois, quando começasse a Segunda Guerra Mundial, ia ser essencial para a União Soviética ter essa indústria de base montada, porque a partir dela, ela pôde fazer, então, o crescimento da sua indústria pesada, que é a indústria militar, né? Então, pessoal, então, com esses avanços aí, a União Soviética, pessoal, acabou se afirmando no cenário mundial, tá? No cenário aí desses anos aí que iam transcorrendo, tá? Então, dessa forma, a União Soviética, então, pessoal, ia caminhar para ser uma superpotência, mas não agora, né? Porque ainda iam acontecer coisas importantes aí nos anos 30, né? Que vão levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, tá? E aí a União Soviética vai ter um papel importantíssimo aí nesse conflito, tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar. Obrigado e até a próxima.